Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, a palavra diz, aquele que já dizia, se fazem assim com o madeiro enquanto está verde, quanto mais estiver seco. A palavra diz que há mais esperança para a árvore cortada do que ao cheiro das águas, do que até mesmo para o ser humano, porque aquele que dizia, se fazem assim com o madeiro seco, quanto mais com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. Mas um renovo brotou, aonde muitos rejeitam, e ele é aquele que nos faz produzir os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, aonde nada pôde o detê-lo. Ele é aquele que a palavra diz que o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Um corpo ele preparou, aleluia, aqueles que nele depositam a confiança e estão enxertados nele e permitem, assim como ele está nos dizendo, a poda, e mais frutos ainda produzem. Alguns, a palavra diz, 100 por 1, 60 e 30, sempre por um, porque ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo. Assim ele nos ensina. É aquele que é fiel e nos sustém dia após dia, à destra da sua justiça. Aquele que agindo ele, não há quem possa impedir o seu agir. Assim ele nos ensina, aquele que diz, perseverai, sejais constantes, sejais unânimes, vós estando em mim, produzis. Devemos sempre estar produzindo os bons frutos, frutos que só são possíveis através daquele que é o elo da perfeição, e por nós estarmos como ramos dele, a condição é sempre produzir, porque se não estiver produzindo, ele diz, seca-te imediatamente, porque o ramo que está nele, ele vive de forma sobrenatural e não depende da estação dos anos, mas está sempre a produzir, frutificar, a florescer. Os justos florescerão sobre toda a terra. Promessa dos últimos tempos que ele derrama do seu Espírito. Derramarei o Espírito sobre vós, assim como ele diz, e tirarei a dureza do coração, restaurarei, tirarei o coração de carne, o coração de pedra, e restaurarei por um coração de carne, aonde ninguém há necessidade em toda a terra de dizer, de ensinar. O seu ensino é como um aguaceiro que esparrama sobre toda a terra, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece dia após dia. E assim ele está procedendo, porque quando seu Espírito
viesse sobre a terra, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele é aquele que é o grande eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos, operando eu quem impedirá, assim nos ensina o Senhor. E ele assim está a proceder, aonde ele nos ensina: não andais com solicitude com esta vida segundo os pagãos, do que é mais para o corpo, do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta, assim ele nos ensina. Os pássaros, não vê? Os pássaros não trabalham nem têm celeiro. Os lírios do campo, nem mesmo Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente. Os pássaros têm os seus ninhos e as raposas as suas tocas. Mas nós aqui não temos aonde reclinar a nossa cabeça, porque havemos de reclinar na mesa do Pai. Aleluia! A nossa mansão celestial. E se assim ele, sendo o agricultor e cuida daquilo que ele criou, assim como aqueles que são feitos filhos pelo unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e a vida vindoura, assim ele não fará, embora alguns tenham como tardio, mas aqueles que não desfalecem darão tanto nesta vida como na vida vindoura, e confundidos e envergonhados aqueles que estão sempre como zombadores, e lá do alto ele ri com desprezo deles. Assim nos diz o Senhor em mais um dia.